aqui agora é o terceiro experimento que nós vamos tratar a respeito do efeito fotoelétrico. E para poder realizar esse experimento, primeiramente nós vamos, assim como mostrado no passo dos procedimentos iniciais, ligar a fonte da lâmpada de mercúrio na tomada, ligar a lâmpada de mercúrio na fonte da lâmpada de mercúrio. Depois nós vamos ligar o gerador de tensão constante, a fonte de tensão constante e o amplificador de corrente nas tomadas conforme foi indicado anteriormente. Depois nós vamos conectar aqui da mesma forma as conexões na parte principal do experimento e vamos retirar aqui a proteção para que a luz consiga incidir sobre o fotodiodo. É importante ressaltar que temos que esperar 10 minutos para que a lâmpada de mercúrio aqueça e tomem cuidado, não encostem aqui em cima porque vocês podem acabar se queimando. Depois nós ligamos aqui a fonte, no caso eu já liguei, mas vocês teriam que apertar o botão ligar. Não se preocupem que ela faz um barulhinho, mas é normal. E depois nós vamos regular aqui a tensão e a corrente. Primeiramente nós apertamos esse botão aqui para dentro para que o amperímetro entre em modo de calibração. Depois, se ele estiver desregulado assim, nós vamos colocar essa corrente em 0 para que ele regule ela no valor de 0 amperes. Agora nós apertamos novamente esse botão para ele ir para o estado de medição. Aqui em cima nós vamos apertar esse botão para dentro. No caso, se ele estiver para fora, nós apertamos ele para dentro para que a faixa de tensão que esteja regulada seja de menos 4,5 até 30 volts, que vai ser necessária para esse experimento. E nós vamos mover essa faixa de tensão para menos 4 volts. E agora, assim como no experimento anterior, nós vamos fazer medições em uma pequena oscilação de tensão e vamos anotando esses valores na tabela para uma determinada para uma determinada frequência de forma de onda que está sendo incidida no fotodiodo. Então, nós vamos colocar primeiramente o comprimento de onda. Não é frequência, é o comprimento de onda. Nós vamos colocar um comprimento de onda aqui para um determinado valor do diâmetro. Então, eu só vou conferir aqui na apostila. Para a primeira medição, nós vamos utilizar o comprimento de onda de 365 nanômetros para a abertura do diâmetro de 4 milímetros. Então, nós vamos aqui, segura aqui para poder firmar, colocamos em 4 e aqui nós colocamos o comprimento de onda de 365, conforme indicado aqui. Uma coisa que é importante ressaltar, assim como no experimento anterior, é que nós temos que ajustar a distância entre esses dois gabinetes aqui encapsulados. E para fazer isso, como mencionado no outro experimento, nós desparafusamos isso aqui e aí é possível mover para uma direção ou outra. E aqui embaixo tem uma fita métrica que demonstra a distância. Então, nós deixamos na distância aqui de 35 centímetros entre um encapsulado e outro para que o experimento possa ser feito. Agora, nós vamos fazer o seguinte.
para cada variação de tensão, nós vamos anotar numa tabela qual é a tensão e qual é a corrente para essa tensão que está passando no fotodiodo. Então, se vocês observarem aqui, a tabela vai ser desse formato aqui, ó. Nós temos comprimento de onda de 365 nanômetros e aí nós vamos para cada variação de tensão anotar a corrente. Então, aqui é tensão, corrente, tensão, corrente. Então, se supostamente nós utilizarmos uma variação de 2 volts, então aqui colocaria menos 4, aí mediria a corrente. Menos 2, mediria a corrente. 0, mediria a corrente. 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Vale ressaltar que a escala do amplificador de corrente é ideal que esteja em 10 elevado a menos 11 amperes para que seja possível fazer a medição com uma precisão adequada. Agora, vamos fazer o procedimento de medição. Com menos 4 volts, podemos ver que está com 0 amperes. Então, anote esse valor na tabela e aqui a gente aumenta um pouco a tensão. No caso, eu vou utilizar uma variação de 2 em 2 volts. Aí, agora, nós anotamos novamente o valor, passamos para 0 volts. Agora anotamos o valor da corrente e vamos fazendo isso sucessivamente até chegar aos 30 volts de tensão. Aqui nós anotamos o outro valor e vamos passando até chegar aos 30. Então vou mostrar mais esse aqui de 4 volts. E agora anotamos o valor, 395 vezes 10 elevado a menos 11 amperes. E vamos fazer isso sucessivamente. Eu vou avançar alguns valores aqui, porque não há necessidade de repetir todos os valores, porque o procedimento é sempre o mesmo. Então, se colocarmos aqui em 14 volts, por exemplo, conseguimos anotar novamente o valor da corrente e vamos proceder com isso até chegar aos 30. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, nos 26 volts. E como podemos ver, a medição continua correndo normalmente. E para cada valor desse, continue anotando na tabela. E por fim, testando o último valor. E nós temos aqui o último valor de corrente. Após o término da medição para o comprimento de onda de 365 nanômetros, nós repetimos a medição para o próximo comprimento de onda, que é de 405. Então, o procedimento é análogo, na verdade é exatamente o mesmo. A única diferença é que nós temos que alterar para 405 nanômetros o comprimento de onda. E então vocês vão fazer o mesmo procedimento e ir anotando na tabela. Então, só mostrando para vocês aqui. Em 30 volts, nós temos a medição corretamente e, logicamente, para os valores menores, a medição pode ser feita tranquilamente pelo mesmo processo que a medição anterior, que é a medição do comprimento de onda anterior. Então, aqui em 16 volts, também conseguimos medir normalmente.
Então, se colocarmos aqui em 2 volts, por exemplo, temos o valor ali corretamente. E esse procedimento vai se repetir para os valores de -4 a 30 volts. Em seguida, nós vamos alterar novamente o comprimento de onda para o próximo, que são 436 nanômetros. E esse procedimento vai ser repetido. Então, começamos aqui em 365, façam todas as medições, anotem na tabela. Passem para o próximo. Lembre que o diâmetro sempre se permanece o mesmo. Anotamos todos os valores para esse comprimento de onda. Passamos para o próximo. Anotamos os valores para esse comprimento de onda. A mesma coisa para esse. E, por fim, o último, que é de 577. É válido ressaltar que não é necessário fazer a medição para 0 nanômetros, porque já são suficientes as medições para os comprimentos de ondas anteriores. E, por fim, após anotar os valores na tabela, vocês vão fazer um gráfico em algum software para realizar a análise dos resultados obtidos.